De acordo com as regras de engajamento do exército dinamarquês, se os Estados Unidos se atreverem a invadir a Groenlândia, tocar no solo autônomo dinamarquês, não haverá outra opção. Os soldados dinamarqueses vão atirar primeiro e perguntar depois. Este alerta foi divulgado na quarta-feira pelo Ministério da Defesa da Dinamarca, à medida que as ambições de Donald Trump pela Groenlândia só aumentam na justificativa de tornar a segurança nacional do maior investidor da OTAN uma prioridade máxima frente às ameaças da Rússia e da China no hemisfério norte. A Dinamarca confirmou a existência de uma norma de 1952 que exige que os soldados contra-ataquem imediatamente as forças invasoras sem esperar por ordens. O Ministério da Defesa também afirmou que a regra permanece em vigor. Esta semana, Donald Trump reiterou sua intenção de anexar o território da Groenlândia, membro da OTAN, que ele considera essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos, inclusive por meio da força militar, é claro, se necessário. Assim como se criou as narrativas em relação ao narcoterrorismo liderado pelo ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro no Caribe, como justificativa para intervenção militar em solo soberano e iniciar a importação de petróleo pesado da Venezuela. O mesmo modus operandi está sendo criado contra a Groenlândia. Falando em ditador, chegaram as camisetas da queda de Nicolás Maduro. Adquira agora mesmo em nossa loja, reserva.inc/área militar. Os estoques estão limitados. A Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, representa muito mais do que um mero ponto estratégico militar para os Estados Unidos. Sua posição no Ártico a torna essencial para o ambicioso projeto de escudo antimísseis Golden Dome, uma iniciativa prioritária da administração Trump, anunciada em maio de 2025, que visa proteger o continente americano de ameaças balísticas, hipersônicas e de cruzeiro, inclusive com interceptores baseados no espaço. Esse sistema, frequentemente comparado ao Iron Dome de Israel, mas em escala continental, evoca o programa Strategic Defense Initiative, Guerra nas Estrelas, de Ronald Reagan, durante a Guerra Fria, que visava neutralizar mísseis soviéticos, mas foi abandonado após o colapso da União Soviética. As narrativas em torno do interesse americano pela Groenlândia transcendem a segurança nacional puramente militar. Eu vou explicar com detalhes. Inclui ainda rotas marítimas árticas emergentes, monitoramento de atividades russas e chinesas no Ártico e acesso a recursos naturais vitais. No entanto, mesmo esses aspectos econômicos e geopolíticos acabam se entrelaçando com imperativos militares. Mas como assim? A ilha possui vastas reservas inexploradas de elementos de terras raras, como neodímio, disprósio, térbio e praseódio, além de outros minerais críticos como grafite, lítio, nióbio e potencialmente petróleo. Essas terras raras são indispensáveis para tecnologias de ponta, como ímãs permanentes de alto desempenho, usados em mísseis guiados de precisão, caças stealth como a UF-35 e o bombardeiro B-21, radares avançados, sistemas de satélites, motores elétricos de drones e de veículos, inclusive militares, além de chips de inteligência artificial e baterias para equipamentos de defesa. Dessa forma, o controle sobre esses recursos não é apenas uma questão de diversificação econômica ou transição energética. É fundamental para reduzir a dependência americana da China, que domina de 70% a 90% da produção global de terras raras, e garantir então a superioridade tecnológica militar norte-americana. As declarações conflitantes de Donald Trump chocaram a Dinamarca, que considera a Groenlândia um território ultramarino e insiste que a ilha não está à venda, assim como o governo da Groenlândia e da aliança da OTAN em geral. Segundo o jornal dinamarquês Berlingske, a regra de 1952 estabelece que, em caso de invasão,
As forças atacadas devem iniciar imediatamente o combate, sem esperar ou solicitar uma ordem formal, mesmo que os comandantes em questão não tenham conhecimento da declaração de guerra ou de estado de guerra. O Ministério da Defesa dinamarquês ainda declarou ao jornal: a ordem sobre medidas e precaução para a defesa militar em caso de ataques ao país e durante a guerra permanece em vigor. Os aliados europeus estão realizando conversas urgentes sobre como responder a um possível ataque dos Estados Unidos à Groenlândia, uma ação que, segundo especialistas, provavelmente marcaria o fim da aliança da OTAN. Queremos agir, mas queremos fazê-lo em conjunto com os nossos parceiros europeus, disse o francês Jean-Noël Barrot, ministro dos Negócios Estrangeiros da França, sobre as discussões acerca da forma como a Europa deve responder a uma possível tomada de posse da ilha ártica pelos Estados Unidos. Uma invasão americana em território soberano de um aliado da OTAN poderia, muito rapidamente, romper toda a aliança, causar dissidências, promover bloqueios aéreos e navais e prejudicar os planos dos próprios norte-americanos em afastar a influência russa e chinesa de toda a Europa. Uma fonte do governo alemão disse separadamente para a agência Reuters que a Alemanha estava trabalhando em estreita colaboração com outros países europeus e com a própria Dinamarca nos próximos passos em relação à Groenlândia. Também na quarta-feira, o ministro francês Barrot sugeriu ter recebido garantias de Marco Rubio, o secretário de Estado americano, de que Washington não estava planejando uma invasão. E o próprio Rubio informou aos políticos americanos que as ameaças contra a Groenlândia não sinalizam uma invasão iminente e que o objetivo é comprar a ilha. Uma reportagem do Wall Street Journal e as garantias de Rubio pareciam contradizer a própria porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, que afirmou na terça-feira que uma ação militar era sempre uma opção. Apesar disso, por quanto os Estados Unidos comprariam a importante ilha? Não sabemos. Apenas sabemos que ela não está à venda pela Dinamarca. Não por enquanto.